Como é sabido, gente, nós estamos numa série em Atos 2, 42, 43. Eu peço que vocês possam abrir suas Bíblias. No primeiro domingo falamos a respeito de fundamentos, falamos a respeito da doutrina dos apóstolos, que aponta para a base. No domingo passado estávamos com o pastor Juliano. Ele nos trouxe uma bela palavra a respeito de comunhão. Hoje daremos continuidade e falaremos a importância do partir do pão. Você já está com sua Bíblia aberta? Vamos ler. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão do partir do pão e às orações. Verso 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. Os que criam manifestavam-se neles unidos e mantinham-se neles unidos e tinham tudo em comum. Pule para o verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluias. Os versos 42 a 44 e o verso último, 47. Podendo também pegar um pouco a respeito do 46, que fala do partir do pão em suas casas. Eles partiam pão em suas casas. Eles estavam nas casas partindo o pão. E a primeira parte desta mensagem será justamente a respeito do partir do pão. Não o dentro da congregação, mas dentro das casas. A importância do partir do pão nas casas. Aqui, gente, eu espero trazer coisas extraordinárias para vocês que aprendi sobre este título, o partir do pão nas casas. Esse texto bíblico que reflete para nós hoje uma importância, algo significativo, que trata e que relata a respeito da importância de nós resgatarmos a comunhão da mesa, de nós resgatarmos a relação que nós temos à mesa. Em Atos 2,42 trata dos pilares de sustentação. Temos aqui a igreja apostólica, que é a igreja, como todos já sabem, uma igreja que viveu uma das maiores manifestações do Espírito, uma igreja que manifestou em plenitude as ações poderosas do Espírito Santo, e até hoje é também uma igreja a ser estudada e imitada por todas as outras igrejas durante a história da igreja. É unção, gente. Manifestações espirituais, com dons espirituais, milagres sobrenaturais. Estes milagres, gente, eram importantíssimos, eram muito intensos a ponto de até a sombra dos apóstolos
até a capa de alguns deles representarem instrumentos de cura, instrumentos de milagres, curando doentes, fazendo com que muitos fossem libertos. E mesmo, gente, isso precisa ser ressaltado com uma devida importância. Se nós pudéssemos pôr em letras garrafais, deveríamos colocar: mesmo esta igreja vivendo e experimentando os mais incríveis e extraordinários moveres do Espírito Santo de Deus, esta igreja não ignorava as relações fraternais e as relações sociais. A relação fraternal está no verso 46. Eles partiam pão em casa. Eles eram instruídos a ter uma relação em casa. E a relação social estava ligada, interligada à igreja no verso 47, aonde esta igreja tinha a empatia de todos, aonde esta igreja, ela era recebida por todos. Gente, aqui não eram malucos, alienados. Não era o que por vezes nós ouvimos lá atrás: os santos da Assembleia Separada. Eles tinham relação com a comunidade, eles eram empáticos e eles agradavam eles se envolviam e não estavam isolados. Eles haviam ganho a simpatia de toda a comunidade. Temos em Atos uma igreja que cresce e cresce para valer. E poderíamos aqui citar 5 dimensões, e nós hoje iremos nos aprofundar em algumas delas. Observamos aqui em Atos 42 a igreja crescendo através da doutrina dos apóstolos. A igreja crescia através da ortodoxia. A ortodoxia é fundamental para o crescimento saudável da igreja. É fundamental que nós estejamos aqui ministrando a palavra de Deus, porque no final das contas, quando o bicho pegar, meu querido, é esta palavra que vai te dar um destino, uma direção. Não adianta os moveres, não adianta nós nos embriagarmos com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Esta palavra, por isso que Paulo deixa isso muito claro em Romanos, que o nosso culto precisa ser racional, que o nosso culto precisa estar debaixo de uma razão, de uma palavra, de uma mensagem, de um decreto de Deus. Precisamos buscar nesta palavra. E temos aqui a igreja do Senhor, fundamentada em seu primeiro pilar, a ortodoxia. E temos um segundo pilar, uma segunda dimensão, que é a fraternidade. A fraternidade, que é a comunhão. Eles se relacionavam uns com os outros, e nós precisamos aprender a nos relacionar uns com os outros. Nós precisamos tirar essa barreira que nos foi ensinada da nossa casa, dos muros, das paredes que nos separam. Precisamos viver em uma comunhão onde não há mais paredes que nos separam, onde não há mais muros que nos separam, mas há uma ponte que nos une, que é Jesus Cristo. Eles estavam fundamentados também na fraternidade. E a fraternidade nada mais é do que a representação do terceiro pilar, da terceira dimensão. É a ortopraxia, aonde você tem a teoria e aplica a teoria. É a prática do que você aprendeu. E a prática do que a igreja havia aprendido nada mais é do que o partir do pão. Eles partiam o pão em casa. E eles também tinham a aceitação e a simpatia de toda a comunidade. Não eram alienados, não estavam aquém da realidade daquela comunidade, muito pelo contrário.
se preocupavam com todos, e eles ganhavam todos através do amor. Foram essas as palavras de Jesus em João 16, que nós seríamos, que eu e você seríamos reconhecidos como discípulos leais de Jesus, se nós amássemos uns aos outros, se nós tivéssemos comunhão uns com os outros. Vemos também a devoção como um dos pilares, aonde eles tinham tempo de qualidade de oração, e nós iremos tratar disso aqui também para os próximos domingos. E por fim, a dedicação ao serviço, aonde todos eles serviam, e serviam de todo o coração. Serviam de todo o coração porque estavam em constante oração. É claro, nós iremos tratar sobre isso, mas já que foi pincelado aqui, eu preciso afirmar uma coisa para você. Você que serve na casa do Senhor, você nunca servirá de todo o seu coração se você não orar ao Senhor, para que Ele antes possa te dar condições de apresentar a Ele o seu serviço. Se você vem aqui de forma despercebida e até inconsequente, porque todos estão servindo, porque é muito bonito servir, o seu serviço não sobe, e você continua sendo a mesma pessoa. Serviço que se preza sobe para Deus, e quando desce e nos transforma. Vocês estão me ouvindo? Amém? Por favor, gente, não me deixem só. Nós estamos ainda pela manhã e vocês não estão cansados. Não me façam me sentir sozinho aqui. Por fim, este serviço e esta entrega, a igreja estava fundamentada nestes 5 pilares, nessas 5 dimensões. Crescia e era uma representação do próprio Cristo. A Bíblia deixa isso muito claro. Crescia em número e em fé. Em número e em fé. Nós podemos observar aqui, gente, agora, uma condição muito interessante, aonde o verso 47, que trata da igreja que tinha relação com todos, da igreja que havia conquistado a simpatia de todos, e existe uma certa dificuldade para alguns leitores, alguns estudiosos, do verso 47 do capítulo 2, com o que está escrito em Atos 5, verso 42. Quando nós vemos que a igreja, ela estava nas casas, no partir do pão e no meio do povo, na comunidade, ganhando a simpatia de todos. No verso 42 do capítulo 5, nós temos algo um pouco diferente. Eu quero tratar aqui porque é fundamental para que nós possamos desenvolver essa mensagem. Diz que eles saíam todos os dias do templo e iam de casa em casa. O que diferencia-se do partir do pão em casa? Eles iam de casa em casa. E eles não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Nós vemos aqui em Atos 2, 46, 47, em Atos 5, 42, 2 relatos diferentes. E podemos aqui entender um pouco a expressão todos os dias, de casa em casa, significa culto no lar. O partir do pão difere-se dos cultos que aconteciam nos lares, dos cultos que aconteciam diariamente nos lares. A igreja primitiva investia, gente, em culto no lar. De casa em casa, eles ensinavam. E aqui nós podemos tirar algo precioso. O discipulado que era praticado pela igreja primitiva
acontecia de casa em casa. Eles não cessavam de ensinar todos os dias, de casa em casa. O discipulado acontecia de casa em casa. Ouça aqui, os cultos nas casas, os GRs. Uma das ferramentas que nós temos de comunhão leva a todos os membros da nossa igreja a condição de se sentirem participantes, pertencentes dessa igreja, através do ensinamento, através do relacionamento, dia após dia. Eles não cessavam, eles ensinavam e anunciavam Jesus Cristo. A nossa igreja trabalha com grupos de relacionamentos, e vemos essa passagem fundamental para basearmos estes grupos naquilo que o Senhor nos pede para a grande comissão. Os nossos grupos de relacionamento não acontecem porque vimos uma resposta da comunidade, ou porque parece ser um tanto quanto cultural, aonde pessoas que se gostam se reúnem. Nós estamos fundamentados na palavra do Senhor. Dia após dia, eles não cessavam de ensinar nas casas, de casa em casa. Cultos nas casas, grupo de relacionamento acontece nas casas, onde a família, ela é ensinada. O partir do pão acontece na sua casa. Os ensinos e o discipulado aconteciam nas casas. Em casa, o compartilhamento da sua fé. E é sobre exatamente isso que nós iremos tratar aqui. Porque muitos de nós ficamos, todas as vezes que ouvimos falar da igreja extraordinária, da igreja primitiva, ficamos completamente maravilhados, empolgadíssimos, querendo fazer com que essa igreja ela seja replicada aqui. Mas se nós observarmos o culto que acontecia de forma milagrosa, miraculosa, no meio do povo, começava dentro da sua casa. Você não vai poder adorar a Deus aqui se você não levanta uma adoração na sua casa. Se na sua casa não é um altar, se na sua mesa não representa um altar. Muitos de nós estamos perdidos achando que iremos viver um oásis, uma fuga. A igreja não é fuga para ninguém, gente. Igreja é instrumento de transformação. E algumas pessoas vêm para a igreja, sabe, para poderem relaxar dos seus dias. Pastor, mas isso é benéfico? Claro que é benéfico. Mas o problema é que quando você sai dos cultos, você volta para os seus problemas. Você volta para o seu dia a dia, para a mediocridade do seu lar. Igreja não é lugar de fuga, meu querido. Igreja é lugar de expressão pública, de fé. De fé. Você vem aqui testificar o que você vive na sua casa. Você vem aqui levar este espírito que faz parte do seu cotidiano, meu querido. Nada vai acontecer no estalar de dedos. Nada vai mudar apenas porque nós desejamos a mudança. É terrível. E é uma das situações mais deprimentes pensar em viver algo novo e continuar fazendo as mesmas coisas. Continuar realizando os mesmos feitos e esperar algum tipo de mudança. De casa em casa, discipulado, o ensino da palavra
era vivenciado nas igrejas primitivas. E na casa, na minha casa, na sua casa, na casa de cada membro daquela igreja, acontecia o compartilhamento de fé, acontecia o partir do pão. As famílias da igreja primitiva, elas eram estimuladas a sentarem à mesa. Em algum momento da história a gente perdeu isso. Em algum momento da história, este ensinamento foi nos tirado. Elas eram ensinadas a estarem juntas à mesa. Na importância da mesa. Na cultura judaica, gente, a mesa não era apenas um móvel comum. Ela era um ponto de encontro da casa. Era onde todos se encontravam. Se você lembrar comigo aqui no Salmo 128, o salmo que fala da família próspera, o salmo que fala da prosperidade da família, da sucessão dos filhos, dos netos e dos filhos. Diz que os filhos, eles estão como planta de oliveira, sentados ao redor da mesa, representando o legado de seus pais. Sentados ao redor da mesa, gente, e quando nós pensamos sobre isso, e quando eu me pego pensando sobre isso, eu vejo o quanto isso é assustador. Porque na mesa, a gente observa o quê? A prosperidade. E é uma verdade também afirmar que uma família destruída é uma família que não senta à mesa. Que toda crise familiar passa pela crise da mesa. Que toda crise familiar, aonde os casais não conversam, aonde os filhos não sentam à mesa, temos famílias destruídas. Isso parece-me um tanto quanto assustador, gente. A igreja primitiva entendia bastante esta relação. A relação da prosperidade que a mesa da casa poderia dar ao lar. E nós perdemos isso. Aí nós temos relatos, estudos, de pesquisas, em todas as partes do mundo, afirmando, gente, olha que coisa interessante, que mesas de 6 ou mais lugares estão se tornando móveis raros. Raros. Móveis sem utilização, que 25% das famílias na Inglaterra, gente, não possuem mesas de jantar. Não possuem, tem todos os móveis em sua casa, mas não há uma mesa para sentar. Que 70% das famílias brasileiras não sentam sequer uma vez por semana à mesa para refeições. Uma vez por semana. Não vale Netflix, nem nenhum tipo de distração. Não vale estar com celulares nas mãos. Esse tempo de comunhão precisa acontecer. Esse tempo de comunhão, ele é fundamental para a saúde da sua família. E nós estamos deixando isso de lado. E a igreja primitiva se importava com isso, com o partir do pão na casa, com aquilo que acontecia dentro do lar. Porque um culto verdadeiro para Deus não acontece em regiões
públicas, elas acontecem primeiramente dentro dos lares. Nascem primeiramente dentro de nós. Está presente nas pessoas que convivem mais próximas umas das outras. E se nós não vivemos em comunhão, nós não temos relação com Deus. Não adianta. Eu costumo sempre brincar aqui que quando o casal briga, e a gente vai atrás, né, pastor, de saber o porquê que não foi para o culto, aí a gente descobre que eles dormiram brigados. E eu até brinco com isso, dizendo assim: o que Jesus tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque quando falta comunhão com o próximo, não há comunhão com Deus. Está faltando comunhão sua com outras pessoas, saiba de uma verdade imutável: não há comunhão sua com Deus. E nós negligenciamos isso, sabotamos, é claro. Eu lá vou conversar com uma peste dessa, uma endemoniada desta. Aí passa, não olha. Você está enganando a quem, meu querido? Você acha mesmo que esta relação, ainda que essas pessoas tenham de alguma forma ferido você, de alguma forma criado contendas, calúnias e difamações, você acha que você terá respaldo no dia do julgamento? E não adianta um tempo para refletir. Você foi perdoado. E a testificação de que o perdão de Deus te alcançou é porque você perdoa quem te faz mal. Você está ouvindo? Você está ouvindo mesmo? Porque eu ouço nos corredores da igreja pessoas que passam umas pelas outras sem falar. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sei quem são. Se você não consegue esconder nem para mim, imagina para Deus. Passa cheia do direito. Eu fui ferida. Essa comunhão, ela precisa ser resgatada. Para que nós possamos viver o princípio de uma igreja relevante, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Veja, é no verso 46 que fala do partir do pão. É no verso 47 que fala que nós éramos a simpatia de toda a comunidade. Não haverá o verso 47 sem o 46. Não haverá simpatia do povo sem que nós tenhamos comunhão uns com os outros dentro da nossa casa. E não adianta sabotar isso. Não adianta negligenciar isso. Não vai acontecer, meu irmão. E como isso é assustador. É a prosperidade da família que está ligada à comunhão. A comunhão da mesa. E se falta a mesa, falta Cristo no seu lar. Pastor, aonde o Senhor quer chegar com isso? O que o Senhor pretende, pastor? Eu estou pretendendo aqui nesta manhã auxiliá-los a resgatar a comunhão da mesa na sua casa. Você não vai conseguir viver uma coisa aqui distinta do que você vive na sua casa.
O problema da instituição chamada igreja é por isso que nunca será uma organização como alguns tentam denominá-la. É que no trabalho você pode chegar do jeito que você vier, você só precisa fazer o que lhe for pedido. Na igreja, não. Se você já não vier preparado, não é recebido aqui. Se você não vier preparado, se você não vier com um relacionamento de mesa, com uma comunhão de mesa, com o partir do pão dentro da sua casa, não adianta o tanto que você ofereça a Deus sacrifícios, Ele não se agrada de sacrifício de tolo. Não adianta nos enganarmos, não adianta acharmos que Deus irá relativizar, que Deus irá ratificar a nossa situação. Ele não fará isso por nós. Deus é santo, gente. Precisamos resgatar esta relação. Precisamos urgentemente, nada de distrações, nada de distrações, nenhum tempo fora daquele que nós recebemos de Deus para termos relacionamento com o nosso próximo. Nós iremos falar desta condição logo mais, a importância deste relacionamento. O porquê que é tão importante, o porquê que para Deus isso é tão fundamental. O porquê que o salmista, no Salmo 133, ele diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Nós iremos discernir o porquê que Deus tem isso como algo fundamental, como base, como testificação de salvação. Você é salvo, você tem bom relacionamento com o teu próximo. Você não tem bom relacionamento com o seu próximo, se eu fosse você, correria, porque o fogo vai consumir tudo. Não são as minhas palavras, são as de Paulo. O feno, a palha, a madeira, e quando o fogo vier, pernas, para que te quero? Nossas obras precisam estar fundamentadas na palavra, na pedra de esquina, na rocha que é Jesus Cristo. E quando vier o fogo, não irá queimar. Nada de distrações. Cuidado, meu querido. É fundamental resgatar conversas centrais. É fundamental resgatar os compartilhamentos. É a hora de sentir. É a hora de tocar. É a hora de partir pão. Por que é tão mais fácil nós partilharmos o pão na rua? Porque a gente tem essa facilidade de, no meio dos nossos amigos, compartilharmos facilmente o pão. Estamos normalmente nas mesas dos restaurantes com os nossos amigos, intrigados com os nossos familiares, como uma fuga, mas mais do que isso, um ato que legitima nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa religiosidade. Porque no meio da rua, compartilhar o pão, sempre vai ver pessoas valorizando, observando. Sempre haverão pessoas notando os seus feitos.
já em... Ninguém vai ver. Ninguém vai notar. Ninguém sequer vai valorizar. E aí você fica se pegando: por que na minha casa eu não sou valorizado? Porque é simples. Uma equação muito simples que nós ainda não entendemos. O partilhar do pão em casa é uma relação aonde nutre o nosso interior. A Bíblia diz isso, que existem coisas que estão fora, que são externas, mas que não têm valor ou preciosidade com as coisas que são de dentro. Ela afirma que aqueles que conhecessem e recebessem as palavras de Cristo, de dentro deles, não fora, dentro deles, fluiria rios de águas vivas. De dentro, a relação em casa é uma nutrição interior. Não é para ser visto, não é para ser notado, não é para ser publicitado, é para ser desfrutado, meu querido. O que você faz na sua casa é para os seus filhos, é para os seus entes queridos desfrutarem juntamente com você um lar saudável. Mas a nossa vaidade, orgulho e a nossa religiosidade vai nos atrapalhar nisso. A gente sempre vai se pegar pensando: aqui a gente não tem espaço, aqui a gente não é notado. Aí vem, sabe, aquela doutrinação ou aquele massivo ensinamento tentando nos fazer reaprender palavras de afirmação. Aí fica um monte de gente tentando dizer: ai, eu te amo, ai, eu faço isso, ai, eu faço aquilo, eu faço isso e faço isso, ai, olha, você é importante para mim, olha para a pessoa que está do seu lado e diz que você é importante. Aí tem toda esta condição. Nós precisamos entender que ainda que não hajam palavras de afirmações nenhuma, o que você faz dentro do seu lar, na sua casa, é saúde interna, interior. Os seus filhos vão reconhecer isso, os seus pais também, os seus entes queridos irão te respeitar. Mas a gente insiste em ter os nossos egos inflamados. Ah, não falam comigo, não me recebem. A igreja primitiva entendeu aqui o quanto é espiritual a reunião da família. Ela entendeu, porque nas sinagogas não existia púlpito. Nas sinagogas, o altar era uma mesa, porque a Torá, o livro da lei, estava aberto numa mesa para todos observarem ela. Pastor, e quando foi que começou os púlpitos, pastor? Quando foi que essas coisas começaram a acontecer? Os gregos, eles criaram os púlpitos para separar os filósofos dos homens leigos. Então os filósofos ficavam nos púlpitos e os homens leigos ouvindo-os. Em Roma, os nobres ocupavam os púlpitos para falar para os pobres, para mandar uma verdade. Quem manda aqui somos nós. Na Igreja Católica, que instituiu a cultura dos púlpitos através da cultura romana, tinha púlpitos para separar o clero do povo.
A igreja protestante seguiu o fluxo. E por isso nós estamos aqui com um púlpito. Mas a verdade é que no início não era assim. Porque o púlpito traz separação. A mesa, comunhão. Deus está querendo falar com você hoje. Hoje, meu querido. A mesa é algo tão sério, gente, tão sério, tão sério, tão sério, que se duas pessoas inimigas se sentarem à mesa ao mesmo tempo, elas se levantam. Porque a mesa clama, reivindica comunhão e aliança. Não tem como estar em conflito sentado à mesma mesa. A mesa está reivindicando a necessidade da aliança. A mesa está chamando para uma comunhão. Nós não iremos continuar esta farsa se instituirmos a mesa no nosso dia a dia, porque facilmente entenderemos e saberemos quem nós precisaremos perdoar e quem nós precisaremos pedir perdão. Você tem alguma coisa contra mim? Tenho não. Vamos comer um pastel? Senta aí. Oi. Está falhando. Por favor. O Senhor que deseja falar com você. Por favor, repete comigo assim: em minha casa eu vou valorizar o tempo de mesa. Mais uma vez, em minha casa eu vou valorizar o tempo de mesa. Mais uma vez, repetidas vezes, para chegarmos à perfeição da instrução. Mais uma vez, em minha casa eu vou valorizar o tempo de mesa. Vamos mais uma vez todos juntos agora. Em minha casa eu vou valorizar o tempo de mesa. Aleluias. Aleluias. Ouve o teu povo, Senhor. O Senhor assinou o teu voto com Ele hoje. Cuidado que o Senhor não se alegra dos tolos. Iremos aqui, gente, rapidamente citar 3 pontos. E já tem o pessoal subindo, que é isso? Eu não posso tossir, eu não posso rir que eu... A senhora vai estar funcionando, a senhora me dá um sinal. Eu vou lá atrás. Eu vou começar agora, gente. Observe aqui o primeiro ponto. E esse primeiro ponto é um exemplo que eu já até tracei aqui quando falei a respeito da sinagoga. Eu peço que você possa anotar esse primeiro ponto. Mesa também é altar. Anote aí. Mesa também é altar. Como nós havíamos dito aqui, para o judeu, a mesa não é apenas um lugar para refeições, mas também um lugar para expressar relacionamento com Deus.
E se vocês observarem, na cultura dos povos antigos, todas as adorações a deuses pagãos terminavam aonde, gente? Em glutonarias e bebedeiras. E qual é o lugar, o objeto que mais representa comida e bebida? Mesa. Adoração. O altar acontece na mesa. Adoração na mesa. Os filhos de Jó, eles adoravam a mesa, outros deuses. E Jó, quando via-os relacionando-se com outros deuses, ele levantava altares para Deus. A mesa. Não é à toa que estes cultos aconteciam, porque mesa e altar estão correlacionados. Não é de se admirar, gente, que uma das expressões do Novo Testamento, da palavra altar do Senhor, significa também mesa do Senhor. A mesa onde nós apresentamos uma relação com Deus é a mesa que nós nos sentamos todos os dias. Isso pode ser trágico. O último lugar que Jesus esteve antes de assumir a cruz era numa mesa de comunhão. Antes de ele estar no Getsêmani, Jesus estava na mesa com seus discípulos. Jesus estava com eles, comendo com seus discípulos em uma comunhão. A comunhão de onde? A comunhão do partir do pão. E quando ele parte o pão, o que Jesus diz? Dando graças a Deus. Graças a Deus. Mesa, altar de adoração. Dando graças a Deus. Ele agradece a Deus no partir do pão, na comunhão com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Observe na relação da unção de Davi. Davi foi ungido, ele foi ungido rei. Mas antes Deus havia falado para Samuel: vai lá e unge o Davi. E Samuel disse: se o Saul souber, ele me mata. Como eu vou poder ir na cidade de Jessé sem que o Saul não descubra? Dizes ao povo que tu irás sacrificar a mim. Samuel chega, profeta de Deus, chega na sua casa, chega no seu condado, na sua pequena comunidade, e todos ficam com medo. Você está aqui em missão de paz ou de guerra? Porque eles sabiam que se fosse de guerra, ele representava Deus, todo mundo ia ser finalizado. Então estava todo mundo com medo, porque o profeta tinha chegado e ele diz: não, eu vim aqui em missão de paz, sacrificar a Deus. Sacrifício no altar, sacrifício era expressão de adoração. Ele chega para Jessé e entra. Jessé apresenta seus 7 filhos e ele diz: não é nenhum dos 7, tem um outro. E ele diz: tem um que está fora com as ovelhas, cuidando das ovelhas, nos pastos. Pois manda chamar, porque enquanto ele não chegar, eu não me sento na mesa com vocês. Enquanto Davi não chegar, nós não iniciaremos a celebração, nós não iniciaremos
nós não nos sentaremos à mesa e adoraremos e sacrificaremos a Deus, o Senhor dos Exércitos. Davi chega e Davi é ungido a rei à mesa. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque dá muito para nós facilmente contextualizarmos isso para as nossas vidas. A mesa é um lugar aonde Deus recebe a tua adoração. A mesa é um lugar aonde Deus levanta reis. A mesa é um lugar onde Deus recebe sacerdotes. A mesa é um lugar onde os profetas falam. Você pode exaltar o nome do Senhor mais uma vez? O altar do Samuel era a mesa. Aí Paulo vai nessa mesma linha, e eu não estou forçando, por favor. Não, o pastor fica forçando umas coisas, porque tem uns pastores, uns ministros que ficam forçando textos, que eu acho que eles devem exprimir tanto que sai uma heresia. Eu não estou forçando. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 10:31. Quer bebais, quer comais, façai tudo para a glória de Deus. A representação mais atual de comida e bebida é a mesa. Mesa. E aonde a gente faz tudo para a glória de Deus é no altar. Mesa e altar estão correlacionados. Quer bebais, quer comais, façai tudo para a glória de Deus. Aleluias. O mais simples gesto seu em se assentar com sua família à mesa, em refeições básicas, trará um momento de refrigério, de comunhão, de adoração, de destino. Você e seus familiares irão, através da relação da mesa, viver o propósito de vida de cada um de vocês. A mesa, Davi recebe o propósito de vida. É um lugar de bênção. Se você não tem o hábito de se sentar à mesa, ainda que sua família seja extremamente reduzida, faz isso hoje. Senta com eles hoje. Tem comunhão com eles hoje. A mesa também é um lugar teológico, gente. A mesa também é um lugar teológico, um lugar de aprendizado, lugar de compartilhamento. Antes do cativeiro não existiam mentores e tutores. Os mentores e tutores, ou seja, os professores, eles surgiram em Israel dentro do cativeiro, através de uma troca cultural entre a nação da Babilônia com aqueles que estavam presos, cativos pelo império de Nabucodonosor. Então, após aquilo, os israelitas começaram a ensinar os jovens e adolescentes, e essa missão ficou para os escribas, e essa missão ficou para os sacerdotes. Naquele tempo surgiram as sinagogas. Lembra das sinagogas? A sinagoga não tinha o quê? Não tinha. Era mesa. Era mesa. Era mesa. Os alunos, as crianças, os adolescentes, eles não só tinham a sinagoga como um lugar religioso para adorar a Deus na mesa, mas eles também aprendiam a lei de Deus na mesa. Era um lugar acadêmico, gente. Era onde
Os mestres, os doutores ensinavam a geração posterior. Era onde eles recebiam conselhos, era onde eles recebiam crescimento espiritual. É a mesa aonde Jesus senta e ele recebe. Pela primeira vez, ele aparece, se mostra. Pela primeira vez. Eu não sei se você irá lembrar de quando Jesus esteve andando com os dois caminhantes de Emaús. Jesus estava caminhando, ou ele se achega, isso está em Lucas 24. Ele se achega aos caminhantes e ele pergunta por que eles estavam tão tristes, decepcionados, tão amargurados. E eles dizem assim: você é um ET por acaso? Você não está sabendo o que aconteceu em Israel? Todo mundo está falando, Jesus de Nazaré, ele morreu. E eles vão começar a citar tudo o que aconteceu. E Jesus pergunta a eles assim: que coisas aconteceram? Perguntou Jesus. Olha o verso 19, só me ouça. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção de todo Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Ele lhes disse: como vocês custam a entender. Jesus indaga eles no meio daquilo que eles tinham para falar e diz: como vocês são lerdos, como vocês não entenderam ainda, como vocês demoram a acreditar em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E eles começam a ouvir a Cristo, e Cristo vai dialogando com eles. Cristo abre o livro de Salmos, ele abre o livro da lei, ele abre o livro aonde os profetas falavam diretamente a respeito do sacrifício de Cristo, mas que ele venceria. Durante todo o percurso, Cristo prega para aqueles homens. E a Bíblia fala: já estava ficando tarde, e Jesus, quando vê que eles estão chegando à cidade de Emaús, Jesus faz com que aquele que não vai parar, que vai passar direto. E eles perceberam que Jesus ia passar direto, e eles falaram: fica mais um pouco, por favor, fica mais um pouco, não vai. Ceia com a gente. E Jesus sentado à mesa com eles, e Jesus estando à mesa com eles, partiu o pão e deu graças a Deus. Então os olhos deles foram abertos, então eles reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O lugar da mesa pode ser o primeiro lugar em que você encontre Jesus. Foi na mesa que ele se revelou. Foi na mesa, gente, em que os olhos dele se abriram. Você consegue compreender o crescimento espiritual na mesa? Não adianta a ortodoxia, não adianta buscarmos dentro das Escrituras. Podemos nos tornar hipócritas, distantes da lei. Precisamos ter esse relacionamento. Foi na mesa que Jesus se revelou, foi na mesa que os olhos dele se abriram. Deus vai fazer você à mesa compreender a respeito das coisas celestiais. Eles saíram de lá dizendo: Val, será que quando aquele homem falava os nossos corações não queimavam? Eles começaram a compreender que o Filho de Deus havia ressuscitado. Aleluias, aleluias.
E por fim, gente, a mesa é lugar de comunhão. Eu peço que você possa ficar de pé. Como já falamos aqui, se você tiver alguma dificuldade com alguém de se relacionar, você terá extremas dificuldades. Veja bem, se você tiver alguma dificuldade com alguém de se relacionar, você terá extremas dificuldades em sentar-se com ela à mesa. A mesa reivindica aliança. A mesa chama, clama por comunhão. Você lembra de Judas? Você lembra? Judas estava inquieto. Onde é que Judas estava, gente? Onde é que Judas estava? Ele estava inquieto, ele estava angustiado. E Jesus olhou para ele e disse: fazes o que tu tens que fazer, e fazes rápido. A relação de Judas é simples. Quando você não está em comunhão com alguém, a mesa, ela te incomoda. Sabe aquela pessoa incomodada? Parece não, está endemoniada. Ela não parece estar, ela está endemoniada. O que aconteceu? O que foi? O que foi, Judas? Diz para mim. Faz dessa. Faz rápido o que tu tens que fazer. A mesa, ela te incomoda. Investir em resgatar a relação da mesa é o mais nobre investimento que você poderá fazer hoje. Porque mesa, gente, não é só comida. Mesa é comunhão também. Eu quero declarar nessa manhã que você irá conseguir montar a sua mesa. Mais uma vez, fecha os teus olhos e estende tuas mãos como quem recebe. Eu sei da dificuldade de alguns aqui, mas não sei da metade dos problemas que você está passando. Eu quero declarar que estes problemas vão ser resolvidos na comunhão da mesa. A mesa não clama por lavagem de roupa. A mesa clama por aliança. Aliança do Senhor. Aliança que chega até você. Aliança que faz com que o seu lar mude completamente. Eu passei uma noite inteira, gente, preparando essa mensagem, mas não é o que está sendo vivido aqui que vai de fato contar. Como agente de bênçãos, eu quero declarar na sua vida que é o que você vai fazer agora à tarde, no início da tarde, no final desta manhã. Você irá montar uma mesa para os teus. Você irá entender a importância que era prezada pela igreja primitiva, a importância que era prezada pelo lugar de comunhão. O lugar de comunhão, como eu havia dito, e eu vou terminar aqui no início. Por que há um cuidado nas escrituras com relação à nossa comunhão? Porque o pecado me tirou isso. O pecado tirou a minha comunhão com você. O diabo, através de um plano astucioso, ele implantou o império das trevas entre a nossa relação. E muros foram levantados, e a gente não tinha mais condição de se dar bem. A importância da comunhão é que Cristo é
era o melhor que Deus tinha para enviar. Ele veio à terra, Ele era o Verbo habitou entre nós, o Verbo se fez carne, pregou, passou por anos, levando, instituindo, falando das maravilhas futuras que haveriam de acontecer para os filhos de Deus. Ele não foi compreendido, ele foi tomado pelos homens, e a sua vida foi tragada, o seu sangue foi derramado. E a sua missão foi realizada. Deixa eu dizer para você, não existe nada melhor do que Ele já fez por você. Então não fique esperando coisas melhores. Agora, pela fé, reivindica o melhor de Deus para a sua vida. Jesus Cristo veio e o apóstolo Paulo falou, Ele derrubou as muralhas, Ele criou uma ponte. Agora Ele é a ponte da amizade. Aonde havia hostilidade, agora nós estamos em paz. Nós estamos com poucas pessoas aqui, eu quero chamar vocês aqui à frente. Você tem uma família? Você quer resgatar a comunhão da sua família? Vem aqui à frente. Por favor, não fica alheio a essa mensagem. É o poder que você vai receber aqui, que vai transbordar no seio do seu lar. É o poder que você vai receber aqui, que testificará a comunhão dos santos e o partir do